Eu sou Guelcia Crusco e no meu canal eu conto um pouquinho da minha vida para vocês. Eu compartilho das minhas experiências, de acontecimentos que foram marcantes para mim, inesquecíveis. E hoje neste vídeo eu trago o meu depoimento sobre o meu blog. O meu blog, ele salvou a minha vida. Eu nunca imaginei passar por isso, né, por uma situação delicada, no qual eu já vinha passando há algum tempo, e eu fiquei bastante surpresa quando o blog, as mensagens que eu escrevo no meu blog, fez mudar o rumo da minha vida para sempre, e fez com que eu desistisse da ideia que eu estava tendo naquele momento, que era me entregar diante de tantos problemas, tantas dificuldades. Eu me entreguei ao desânimo e por muito pouco eu achei que não valia mais a pena, sabe, continuar, não valia a pena viver. E graças a Deus, graças aos bons espíritos, eu consegui mudar o rumo da minha vida. Eu vou trazer esse depoimento agora para vocês de uma maneira mais completa. Bom, já há alguns anos que eu escrevo no meu blog e eu nunca imaginei que o meu próprio blog algum dia viria a salvar a minha vida. Realmente foi surpreendente, foi emocionante, mexeu muito comigo e foi inesquecível o que aconteceu. Eu vou contar isso agora para vocês. Bom, então eu escrevia no meu blog para as pessoas. Muitas pessoas entravam em contato, falavam comigo sobre as mensagens, sobre o conteúdo do blog e tal. Então, o blog, quando eu criei com essa finalidade, é levar uma palavra de conforto, um texto motivacional que pudesse levar mais colorido para a vida das pessoas. Então, eu sempre me dediquei ao meu blog com muito amor, muito empenho. E uma certa vez, eu fui fazer uma viagem. Eu fiz uma viagem, eu fui visitar umas tias minhas. E no percurso da viagem, eu comecei a observar aquele trajeto que o ônibus fazia, os lugares que o ônibus passava. Eu comecei a pensar sobre a minha vida, sobre tudo que eu estava passando. Eu estava num momento, gente, de muita fragilidade, muito triste com a minha vida, com as minhas coisas. Eu estava naquele momento, para vocês terem uma ideia, sabe quando tudo dá errado, você vê que a coisa, ela começa a encaminhar e de repente desanda tudo, dá tudo para trás, dá tudo errado. Eu estava naquele momento que era uma queda atrás da outra, para vocês terem uma ideia. Eu me animava com alguma coisa e de repente, quando eu achava que aquilo ia para frente, ia dar certo, do nada aquilo acabava e virava que nada dava certo, dava tudo errado. Foi uma sucessão de quedas, o que eu posso falar para vocês. Então, eu estava naquele momento assim, muito triste, sabe? Muito arrasada, desanimada com tudo, com a minha vida, com as coisas, o porquê daquilo acontecer. Eu não conseguia entender, eu não conseguia achar uma explicação, um sentido para o que eu estava passando, pelo o que eu estava vivendo no momento. Então, eu estava naquele momento onde tudo dava errado.
tudo dava errado e eu naquela luta sozinha, sempre sozinha. Eu já falei aqui no canal, nunca tive uma convivência com minha família é toda desestruturada, não tem união, não tem amor, não tem aproximação. Então eu me via completamente sozinha, desamparada e sem ter com quem contar. E aquilo foi me deixando muito deprimida, muito triste, muito desanimada, com vontade de desistir, abandonar tudo, largar tudo e sei lá, sabe? Eu acho que quando a gente está no momento assim, a gente fica vulnerável. E eu estava, sabe, gente, naquele momento muito vulnerável. Então, voltando para a viagem, eu tinha feito a viagem, né? E no trajeto dessa viagem, eu fui observando o caminho, o trajeto que aquele ônibus fazia. Era uma viagem longa que durou 3 horas e meia. Bom, fui, visitei as minhas tias, né? As minhas tias me fez o convite, era um final de ano, e então elas me fizeram um convite para passar a virada do ano com elas e tudo, e eu gosto muito das minhas tias, eu acabei aceitando o convite e fui. Passei então a virada do ano com elas, e na volta, depois da virada do ano, 3 dias depois, eu retorno para casa, para a minha cidade. E, como eu falei para vocês, naquele momento, né, de fragilidade, quando o ônibus ele estava fazendo o trajeto de volta, como eu já tinha observado a ida, o caminho, o trajeto, aonde ele passava, então, na volta, eu já tinha elaborado um plano na minha mente, diante de tudo que eu estava passando, sabe, na minha vida, naquele momento. Eu cheguei à seguinte conclusão, que não valia mais a pena continuar e eu queria desistir. Eu queria desistir da vida, queria desistir de tudo. Eu estava fraca espiritualmente, devido a tantas quedas, a tantos tombos, e num momento realmente de muita fragilidade, sem ter um ombro amigo, sem ter com quem conversar, com quem falar, embora na minha vida eu sempre fui muito reservada, eu nunca gostei de abrir a minha vida, falar dos meus problemas para os outros, eu nunca fui muito de falar da minha vida, ficar reclamando para os outros, né? Eu acho que cada um tem o seu problema. Então, diante disso, eu guardava aquilo tudo para mim, guardava. E na volta, então, dessa viagem, eu já tinha elaborado um plano. E eu marquei bem um determinado local que o ônibus ele fazia a volta e ele ia passar novamente. Então eu marquei o lugar que eu iria descer. Eu iria descer no meio da viagem, eu ia pedir para o motorista parar o ônibus e eu ia descer, gente. Eu estava com uma mochila, aquelas que a gente leva nas costas. Eu estava com uma mochila, peças de roupa, algumas coisas na mochila. Então eu ia pedir para o motorista parar e eu ia descer. E sabe o que eu ia fazer? No meio daquele nada, no meio daquele vazio, eu estava decidida. Eu iria descer do ônibus e eu iria adentrar a mata dentro. Era um local assim de muita mata, então eu iria descer do ônibus e eu iria então adentrar aquela mata e ia ficar ali, sabe? Ia ficar ali, me entregar, na verdade, né? Me entregar ao desânimo e desistir
de viver. Eu ia ficar lá até chegar ao fim, né, de tudo, o fim da minha vida, né? A minha vida, ela ia terminar ali, naquela viagem, naquele local onde eu iria entrar, no meio daquela mata. Eu já estava planejado tudo isso, sabe, gente? E quando eu me preparava para levantar do banco do ônibus para ir até o motorista, quando eu ia levantar, começaram então a vir muitas frases do meu blog de reflexão, de meditação, textos motivacionais, mensagens de autoajuda, tudo isso no meu blog, tá? Então, várias mensagens do meu blog vinha na minha mente, eu ouvia uma voz falando aquelas frases, aqueles textos, e era muito assim rápido, sabe? Era falado no meu ouvido, eu ouvia a voz falando aquelas mensagens e mostrando o meu blog, as mensagens, e eu ouvindo aquelas mensagens, vendo o meu blog, vendo as mensagens na minha mente, né, na minha tela mental, e tudo muito rápido, viu, gente? Muito rápido essas mensagens. Além de eu ver a mensagem, eu ouvia também voz, né, uma voz falando aquelas mensagens, e a todo momento vinha na minha tela mental o meu blog e várias frases e textos e reflexão, tudo muito rápido, e aquela voz falando, ela não conversava comigo, ela falava, ela lia os textos do meu blog. Conforme ela lia, o blog ia passando na minha frente. Gente, vocês podem achar o que vocês quiserem. Vocês podem dizer que é o anjo da guarda, que foi a proteção do meu anjo da guarda, que foi a proteção dos meus guias espirituais, que foi a proteção de Deus, enfim. Eu só sei que diante daquela situação, gente, eu comecei a ficar muito emocionada com aquilo, né? Com o que estava acontecendo, porque eu ia mesmo dar um ponto final em tudo, sabe? Um ponto final na minha vida, porque eu não via sentido, eu não tinha mais ânimo para continuar. Então eu estava decidida a pôr um ponto final. E naquele momento daquelas frases passando na minha mente, na minha tela mental, aquela voz lendo aquelas mensagens para mim, eu comecei a me emocionar muito, eu fiquei muito emocionada, e eu senti um calor. Era uma época de frio, assim, e estava frio nesse dia, e eu senti um calor, assim, sabe? Eu fui aconchegada com calor, eu não sei explicar para vocês, sabe? O meu corpo ficou tão quente na hora, eu me emocionei muito, fiquei muito emocionada, eu comecei a chorar, e eu comecei a refletir sobre o que eu ia fazer com a minha vida naquele momento. Eu comecei a refletir e eu comecei a chorar, sabe? Eu fiquei paralisada naquele banco de ônibus, e eu chorava muito. E nesse momento parou então de vir as frases, parou de vir o blog na minha mente, e aquela voz parou de falar, de ler aquelas mensagens para mim. O meu corpo então ele estava assim tomado por um calor que eu não sei explicar para vocês.
eu senti ali a presença de Deus naquele momento na minha vida, e eu chorei diante disso, porque eu senti a presença de Deus, eu chorei, eu pedi muita proteção, muita luz na minha mente, e oração, gente. Eu orei muito naquele momento também. Então eu orei, refleti, orei, mentalizei muito, sabe, no que eu iria fazer diante daquela vulnerabilidade que eu estava. Eu refleti, comecei a chorar. Então acabou que eu desisti. Aquela ideia imediatamente se apagou da minha mente. Eu não tive mais vontade de sair daquele ônibus. Eu acredito que Deus colocou a mão mais uma vez na minha vida, na minha mente. E naquele momento de oração, então, eu percebi que não era um caminho que eu deveria tomar, né? Não era um caminho que ia ser bom para mim. E eu desisti do meu plano de fazer o que eu tinha em mente, que era descer e embrenhar naquela mata. Eu desisti disso e o ônibus passou e foi reto. E eu chorei, gente. Eu chorei meia hora, fiquei naquele momento de reflexão de tudo que tinha acabado de acontecer. Eu estava sozinha naquele banco de ônibus, né? Eu estava quase nas poltronas lá no fundo do ônibus, então eu estava ali sozinha, não tinha ninguém, tinha mais pessoas, mas era mais para frente. Então eu fiquei meia hora em choro, em lágrimas, refletindo sobre o que tinha acabado de acontecer. E assim, então, eu desisti de fazer o que eu tinha em mente. Como eu falei para vocês, eu orei muito, agradeci a Deus. E eu senti uma paz tão grande, sabe? Uma paz de espírito e com ânimo de começar de novo. E assim a viagem prosseguiu e eu cheguei na minha casa mais animada e continuei então com a minha vida diante daqueles percalços que eu estava passando. Eu não desisti, eu fui firme, mantendo o pensamento positivo e tudo passou, como tudo passa na vida da gente, não é verdade? Então, este é o meu depoimento sobre o blog que salvou a minha vida. E de fato salvou mesmo, porque eu iria dar um fim num momento de fragilidade, de fraqueza, de desânimo, onde tudo dava errado. Eu não via solução, eu não via ânimo para continuar. E diante de tudo que eu estava passando, para mim, naquele momento, era o momento de eu colocar um fim em tudo. Graças a Deus, mais uma vez, isso não aconteceu e teve a intervenção divina, e eu sou grata também por este acontecimento na minha vida até hoje. Eu acho que em momento de fragilidade é muito importante nós nos renovarmos na fé, na esperança de um dia melhor. Diante dessa experiência, o que eu tenho para falar para vocês é isso, gente. Por mais ruim que tudo esteja, amanhã é sempre um dia novo. E a oração é o alimento para a nossa alma. Tudo na nossa vida passa, os momentos bons e os momentos ruins. E com
com aquele acontecimento eu aprendi que tudo é passageiro, tudo faz parte e nada é para sempre. Tudo passa, tudo passará. E é isso, gente. Então, este é o meu depoimento sobre o meu blog, a importância que o meu blog teve na minha vida. Me trouxe de novo para a vida, me trouxe uma grande reflexão no momento de fragilidade no qual eu ia, sim, tomar uma decisão de pôr um ponto final em tudo na minha vida, porque eu já não aguentava mais, eu não via perspectiva de nada de bom. E foi o meu blog que me fez cair na real e entender que eu estava indo para o caminho errado. Eu não tenho mais nada para falar, gente. Eu me emocionei. É difícil e é emocionante. Isso mexe muito comigo quando eu lembro nisso. Mas ficou uma grande lição para mim. Beijo e a gente se vê.